Olá, amigo, olá, amiga. Eu sou Michel Torres, coordenador de formação do Extraeb-LF, e hoje a gente vai tratar no programa Formação e Resistência do nosso segundo episódio. O episódio de hoje é proferido pelo professor efetivo do Departamento de Políticas de Administração e Sistemas Educacionais da Faculdade de Educação da Unicamp, o professor Evaldo Pioli. E o tema do nosso episódio de hoje é: o que é Taylorismo? Bom, antes de entrar propriamente na questão do método, a gente tem que entender um pouquinho a cabeça do Taylor, né? Como é que Taylor via as coisas. A primeira consideração a fazer a respeito do modo como Taylor via as coisas é que ele acreditava numa possível harmonização de interesses entre o capital e o trabalho, de uma possibilidade de estabelecimento de uma reciprocidade de uma cooperação entre o capital e o trabalho. Por quê? O trabalhador, na cabeça do Taylor, era um cara que agia de forma utilitária na empresa, pensava em ganhar dinheiro, era um sujeito que agia interessado, né, em obter mais ganhos. Né? Então, isso era um ponto importante que deveria ser considerado pela empresa, né? E que para a submissão ao método, ao controle, à disciplina que ele queria estabelecer, para isso era preciso que a empresa também oferecesse algum tipo de compensação financeira, né? De estímulo financeiro, partindo da ideia de que ambos poderiam prosperar com a elevação da produtividade do trabalho. Então, essa cooperação, no entendimento dele, se daria dessa forma. Outra questão é que a empresa deveria olhar para a fisiologia do trabalhador, ou seja, para evitar a fadiga, ou a submissão às tarefas, os ritmos, tal como ele imaginava, tinha como preocupação evitar a fadiga do trabalhador, elevar a produtividade do trabalho, mas evitar a fadiga, né? E o trabalhador estaria submetido a um sistema rigoroso de controle, poder e disciplina na fábrica. Né? Então, essa relação, esse é o modo como ele via a tal cooperação, né? A cooperação entre capital e trabalho. Bom, do que consiste o método? Primeiro, o método decorre da própria observação empírica dele, das vivências dele nas fábricas. Então, antes dele propor uma mudança, ou aquilo que ele chama de racionalização, ou de organização científica do trabalho, ele desenvolvia estudos empíricos de observação, anotação, para depois propor uma intervenção, como ele chamava, de um modo certo de executar a tarefa, né? A maneira correta de executar a tarefa. Bom, no que consistia basicamente o método? Observando as tarefas, o que primeiro ele fazia é replanejar essas tarefas, dividindo de forma pormenorizada o trabalho. Então, a primeira questão, né, o primeiro ponto a considerar do método é a divisão pormenorizada, a simplificação
das tarefas, justamente para quebrar essa relação de dependência da empresa ao conhecimento dos operários. Então, quanto mais simples for a tarefa executada pelo trabalhador, né, mais fácil vai ser você treinar esse trabalhador e controlar o trabalhador e a produtividade do seu trabalho, com sistemas de supervisão muito rigoroso, muito próximo do trabalhador. Né? Então, caberia então ao que ele chamou de gerência científica estabelecer como seriam executadas as tarefas, a maneira correta, ou seja, o estabelecimento do planejamento da tarefa. Então, a primeira questão é essa. Agora, quem vai propor a tarefa, né? É o setor de planejamento, ou seja, a gerência científica. A gerência científica vai ter o papel de planejar minuciosamente como cada tarefa na empresa será executada pelo trabalhador. Então, o trabalhador não age na empresa de forma empírica, faz o que quer. Não, ele faz aquilo que está prescrito pelo setor de planejamento. Então, aí tem uma outra questão, né? Então, nós temos primeiro a divisão pormenorizada do trabalho e agora, com o setor de planejamento, a separação entre a concepção e a execução. O setor que planeja e quem executa, né? O trabalhador. Então, a gerência científica planeja e o trabalhador executa. Então, separa-se a concepção da execução, né? Outra questão é que, voltando à questão da fisiologia e da fadiga, ele dizia assim que era importante você individualizar essa relação da empresa com o trabalhador, ou seja, era preciso encontrar o trabalhador certo, com a fisiologia correta, para desenvolver determinadas tarefas. Então, o homem certo para a função certa, né? Então, não era qualquer pessoa que faria determinadas tarefas, era preciso selecionar a pessoa certa para o desenvolvimento da tarefa, né? Outra coisa que é importante no método do Taylor é o controle, né? O controle e a supervisão da produção. Aí, essa relação individualizada também estava dirigida ao desempenho de cada trabalhador na execução das tarefas, ou seja, a produtividade individualizada de cada trabalhador. Então, esse é o método, né? Essa é a característica, vamos dizer assim, a característica central, né? Os pontos mais importantes. Então, a divisão do trabalho, a separação entre concepção e execução, né? O controle e avaliação das tarefas, movida aí por estímulos financeiros ao trabalhador. Por exemplo, ele dá um exemplo no livro, né, do operário Schmidt. O operário Schmidt era um holandês que, depois do expediente, construiu uma casa, andava 15 quilômetros para chegar no trabalho, enfim, esse holandês foi selecionado entre vários operários que carregavam lingotes de ferro em vagões de trem na companhia Medville Steel Company. Então, eles carregavam esses lingotes de ferro. A média de cada um era 12 toneladas por dia, em 5 horas e meia de trabalho. Taylor propõe o novo método, né? Esse trabalhador observou as tarefas, como eles faziam. Esse trabalhador Schmidt ganhava $1,15 por dia
ele oferece $1,85 e combina com o Schmidt, né, ao longo dos dias subsequentes, depois do combinado, que ele ganharia $1,85 ao invés de $1,15. O que aconteceu? Submetendo o Schmidt ao sistema de controle, a cronometragem que o auxiliar do Taylor estabeleceu, o tempo de descanso, o tempo de carregar os lingotes, para evitar a tal da fadiga, esse trabalhador, ao final do dia, chegou a carregar 47 toneladas e meia, ao invés de 12, 5 horas e meia de trabalho. Enfim, era esse o caráter do método. Com relação ao método de Taylor, é evidente que Taylor e sua equipe, Taylor prestou serviços e deu, digamos assim, espécie de assessoria para diversas empresas, diversos ramos. O Taylorismo foi aplicado em várias indústrias, inclusive na linha de produção de Ford, né, que eu acredito que vocês teriam uma aula focada mais exclusivamente no Ford. A aplicação do Taylorismo junto com a esteira rolante, né, a divisão do trabalho, a esteira rolante na linha de produção da Ford, naquilo que ficou conhecido como Fordismo, né? Fordismo, combinava a mecanização da produção com a divisão pormenorizada do trabalho, de tipo tayloriano. O método de Taylor foi aplicado em fábricas francesas, como na Renault, na Inglaterra, em outras áreas dos Estados Unidos, em outros ramos da indústria, né? Não só no automobilismo, metalúrgico, mas em vários ramos da indústria, e posteriormente em escritórios, né? Inclusive na própria União Soviética, né? Pós-revolução, né? Na Rússia, na União Soviética, após a Revolução de Outubro de 1917, o próprio Lenin chegou a defender o método tayloriano como aquele mais avançado, mais adequado para elevar a produtividade do trabalho nas fábricas da Rússia, né? Inclusive, o método tayloriano foi empregado nas fábricas russas como forma de combater a organização operária, a tendência à defesa de uma oposição operária de modelos baseados na autogestão, na auto-organização, no controle das fábricas. O taylorismo foi empregado pelo Estado soviético, né, contra o controle pequeno burguês das fábricas, né? Posteriormente, foi aplicado o método foi aplicado nos anos 30, já aí também, no movimento chamado Stakhanovismo, né? Foi a aplicação do método taylorista, inclusive em minas de carvão, né? E o Stakhanovismo vem do operário chamado Alexei Stakhanov, que trabalhava nas minas, numa mina na Rússia, em 1985, e ele chegou a extrair, né, um dia 102 toneladas de minério de uma mina, utilizando o método tayloriano. Então, o taylorismo, ele não foi só não só favoreceu o processo de acumulação do capital nessa segunda revolução industrial dos países capitalistas, mas também serviu como instrumento de controle e de elevação da produtividade nos países do leste europeu e na União Soviética propriamente dita, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigado.